Danilo Queiroz, futebolês, Sistema de HD. Guto Ferreira, boa tarde. Guto, como é que você observou as estreias de 3 atletas na equipe do Ceará? O João Ricardo, o Jordan e o Jael. O que você pode falar das estreias desses 3 atletas, inclusive começando essa partida diante do Ferroviário? O que você pode falar desses 3? Em que pese a situação deles não estarem ainda 100%, o jogo é também um trabalho de melhoria da condição deles, poder participar do jogo, né? E eu acredito que os 3 fizeram um jogo dentro das condições que eles estão, um jogo bom. João, tranquilo, orienta bastante, joga bem com os pés, joga bem em termos defensivos também, foi seguro, um goleiro seguro. O Jordan qualificou bastante saída de bola, com passos muito bons, teve intervenções defensivas importantes. Ajuste de menino, que às vezes entra um pouco mais forte na jogada, acabou tomando um cartão, na segunda teve necessidade de matar a jogada, acabou se prejudicando devido à expulsão. Só que se ele não mata a jogada também, a gente poderia ter tomado o segundo gol ali. E o Jael, um jogador que trabalhou bem, precisa melhorar, sim, deve melhorar, mas é um jogador difícil de ser marcado, é um jogador dentro da área sempre presente. Você vê que as bolas levantadas na área, ele teve 2 finalizações, numa delas foi gol, e eu não entendi sinceramente o que o árbitro marcou. Eu preciso ver o vídeo para mim poder me certificar se ele realmente fez falta, porque eu não consegui ver alguma coisa que anulasse esse lance. Então, acho que a tua pergunta foi em cima dos 3 aí, e eu acredito que eu respondi dentro do que foi possível. Guto, boa tarde, Lucas Capelli do Globo Esporte. Queria saber de você, como é que foi voltar a jogar uma partida oficial no CT do clube, uma coisa que vocês não costumam treinar muito. Eu lembro que teve aquela partida no passado diante do Barbalha, mas com uma equipe praticamente toda diferente em relação a esse time que entrou em campo hoje contra o Ferroviário. Se for analisar, né, como o Ferroviário jogou na última rodada no CT, no Franzé, né, eles tinham mais noção do campo do que nós, que nós não chegamos nem a treinar. E eu acho que também o que deve ter atrapalhado bastante foi que choveu muito, e essa chuva impediu um corte melhor da grama, né, baixar mais o campo. E tanto é que das 2 partes tivemos muitos casos de cãibra num calor bastante grande. Agora, tirando tudo isso aí, é um campo que propicia um bom jogo, né? E estar jogando sempre é muito bom. Guto, novamente Lucas Capri, Globo Esporte. Notei que durante o intervalo, na volta do vestiário, você foi lá conversar com o árbitro, né, um tom de cobrança. O que você acabou falando ali naquela situação para o árbitro da partida? Eu percebi no finalzinho que você também citou com relação ao tempo de acréscimo. Isso foi no intervalo, né? Primeira situação, em relação, eu fui perguntar para ele a partir de que momento é falta o jogador que está bloqueando e se agarrando o outro jogador dentro da área. Porque ele apita que no gol nosso lá que o Jael fez a falta, tipo empurrou o jogador. Só que antes, quem estava agarrando o Jael era o jogador do Ferroviário. E isso, se você pegar o lance, para mim, ele começa quando você toca na bola lá no pau de escanteio. E árbitro nenhum do Brasil tem moral, tem
certeza de marcar esse tipo de lance. Eles deixam passar, e isso não é do jogo. Infelizmente, né, o futebol ele vai ficar melhor quando ele valorizar mais o ataque, priorizar mais o ataque, valorizar mais a arbitragem, valorizar mais o ataque em detrimento da defesa, né? Porque a defesa está podendo tudo e o ataque, cada dia que passa, não consegue desenvolver mais e mais, né? E quanto mais alto o nível, quanto mais baixo o nível, mais a defesa se impõe. Porque os árbitros apitam menos. Então, são situações assim que a gente lamenta, né? Para o bem do futebol, a gente lamenta. E uma outra coisa, o jogo parou no primeiro tempo, pelo menos 3 vezes, com quedas de jogadores do Ferroviário ainda no primeiro tempo. Lógico, depois que eles estavam vencendo por 1-0. Antes não caiu ninguém, né? E houve uma parada de 3 minutos para hidratação e conversa, que ele falou que 2. Aí, o acréscimo do primeiro tempo foram 4 minutos. Por quê? Porque eles não têm coragem de dar o tempo ideal. Porque se eles derem mais, eles se complicam. E eles não estão preparados o suficiente para apitar esse perfil de jogo. Infelizmente. Novamente, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Guto, a equipe do Ceará estreia com derrota no Campeonato Cearense. E a gente percebe a mudança de time da Copa do Nordeste para o Campeonato Cearense. Qual é a ideia em relação à Copa do Nordeste estadual? Há uma prioridade para a Copa do Nordeste? O Campeonato Estadual vai ter prioridade também em alguns momentos, como agora o Ceará perdeu, vai precisar de uma reabilitação para buscar sua classificação. Como é o pensamento em relação a essas duas competições que acontecem basicamente de forma concomitante, né? Acontecem praticamente ao mesmo tempo? Eu tenho falado que nós temos que ter muita preocupação e escalar a equipe conforme o momento, não só em relação ao campeonato que nós estamos jogando, mas também em relação ao futuro. Senão daqui a pouco nós estamos escalando a mesma equipe todos os jogos e nós fizemos um plantel grande para que isso não acontecesse, porque lá na frente vai faltar. Porque a temporada ela é muito desgastante. Hoje nós tivemos uma equipe que teve pela primeira vez dentro de campo, com exceção do Kelvin, jogando para 90 minutos. Né? Ou alguns que estiveram dentro de campo já tinham entrado nos jogos da Copa do Nordeste. E enfrentamos uma equipe que está fazendo o 8º jogo dentro desse campeonato. A gente vem de uma parada e eles vêm de uma atividade. Eles estão na frente nossa. O que aconteceu? Jogaram bem, souberam, embora a gente tenha muitos momentos da partida que nós estivemos melhor que eles, mas eles não erraram tanto nos detalhes e nós erramos. Foi isso que eu falei, inclusive, para os meus jogadores aqui no fechamento. Nós erramos em detalhes e eles não erraram tanto nos detalhes. Por isso que eles venceram o jogo. Então, essa situação de priorizar ou deixar de priorizar, nós temos que botar sempre um time competitivo. Embora o Ceará tenha perdido a partida, dentro da realidade, para esse momento, foi uma equipe competitiva. Ela competiu do começo ao fim. Eu podia ter ganho ou podia ter perdido com a equipe que está jogando a Copa do Nordeste. E nós já vamos voltar a jogar sábado. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, né? E ir administrando
para ali na frente a gente poder colher os frutos e atacar no momento certo a competição. Legal, Guto Ferreira, mais uma vez deu Luiz da Rádio Verde dos Mares, ano passado, na temporada passada, que terminou esse ano, você trouxe aquele time de aspirantes, campeão da categoria, o Richard que passou por lá, você trouxe o Léo Chu quando deu oportunidade, oportunizou o garoto por lá e depois acabou sendo titular da tua equipe. O Lima também foi um jogador que você observou no teu elenco, encaixou ele da forma que você queria. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do Jacaré. Puxei esses jogadores para você falar do Jacaré, um jogador que vem te dando boas situações de que você pode realmente contar com ele. Eu queria que você falasse também um pouquinho da estreia do Jael hoje. Bom, em relação a Jacaré, é um menino extremamente trabalhador, inteligente no aspecto de estar sempre observando os mais experientes, ouve muito, aquele cara que está sempre buscando ouvir as coisas certas e dentro do campo tentando aplicar. Às vezes consegue, às vezes não consegue, mas treina muito, se dedica muito, é muito focado no seu trabalho. E o que vem acontecendo com ele, né, é que ele vem conseguindo botar para fora o jogo dele. Por quê? Porque agora que o espaço para ele está sendo mais repetido em relação ao ano passado, que ele teve que jogar no aspirante porque o espaço dele não estava tão grande assim. Ele entrou algumas vezes, mas não teve muita sequência. Agora ele começa a ter sequência. Então a gente espera que ele possa crescer sim, mais e mais, e vir a se tornar mais um jogador de confiança, não minha, mas da equipe do Ceará, do torcedor do Ceará, e que ele possa seguir fazendo os gols que ele vem fazendo aí. Em relação ao Jael, eu já comentei, né? Só repetindo rapidamente, é um jogador de força, um jogador muito inteligente, muita presença diária, experiente, e que no momento certo que ele estiver bem, e ele tem trabalhado muito, é um jogador que não se poupa nos treinamentos, né? Eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Euclides Viana, Rádio Assunção, AM 620. Olá, Guto Ferreira. Boa tarde. Apesar da derrota, apesar de começar o Campeonato Cearense sendo derrotado em casa, embora o Ceará não fosse o mandante, jogava no estádio Franzé Moraes, que é de sua propriedade. Quais os pontos positivos você tira dessa equipe do Ceará na partida de hoje diante do Ferroviário? Obrigado. Eu acho que em cima de um Ferroviário que foi o primeiro classificado, né, da chave, né? Isso é uma outra coisa também. As tabelas não favorecem em nada, né? Você já tem alguns jogos de um nível mais alto todo ano dentro da competição cearense. E o Ceará sempre começa com o Ferroviário. Raramente o Ceará começa com uma outra equipe, teoricamente, né, mais fraca. Se o Ceará foi o vice-campeão, ele teria que jogar contra o sétimo colocado, quinto colocado da chave classificatória. E o Fortaleza contra o sexto colocado na primeira rodada. Aí você já sai contra o terceiro colocado. E o Fortaleza, que é o campeão, sai jogando contra o quinto colocado do ano passado. Então é umas coisas assim, quer dizer, você nem preparou o seu time e você joga contra uma equipe que está totalmente preparada. Aí, na hora de priorizar o campeonato estadual, de beneficiar o campeonato estadual, né, as pessoas querem que você beneficie. Eu gosto do campeonato estadual e eu procuro trabalhar o melhor dentro do estadual. Mas as pessoas também têm que equilibrar um pouquinho mais a competição. Boa tarde, Guto Ferreira, até o Luiz da Rádio Verde dos Mares, a Verdinha 810. Seu time melhorou a dinâmica de jogo com a entrada do Fernando Sobral. Deu mais aproximação do time, conseguiu um empate,
mas acabou no final tomando o segundo gol. O que determinou a derrota da tua equipe quando o teu time era melhor em campo? Guto, obrigado. A gente previa o desgaste, tanto é que devido ao desgaste de outros jogadores que nós tivemos necessidade de tirar do jogo, o Luiz acabou ficando até o final. O Marcos Ítalo foi até o final, mesmo sentindo câimbras, porque eu já tinha feito a última substituição, né? E à medida que nós fomos trocando, saíram os jogadores mais experientes da frente, o Jael, que surpreendeu, acho que chegou aos 20 minutos do segundo tempo, saiu o Bachola, né, o Felipe, e depois, por último, saiu o Jacaré. Aí nós tivemos dificuldade de retenção de bola na frente, né? E, logicamente, o time deles cresceu. Nós começamos a errar um pouco mais, porque é um time mais inexperiente, tendo que atacar uma equipe que estava postada lá atrás, né? E jogando de contra-ataque. E aí, num desses contra-ataques, eles conseguiram a expulsão do Jordan, e a partir daí, com um a mais, eles foram todos para cima, e nós tivemos dificuldade de saída. Então, acho que o que determinou principalmente foi isso aí. Agora, mais do que qualquer outra coisa, o que determinou foram erros individuais que nós tivemos, né? Alguns erros que aconteceram. Nesse sentido de erros, esses detalhes, né? Não é nem erro individual, esses detalhes que nós erramos mais que o Ferroviário. Pelo simples fato de estar jogando mais, conseguiu desenvolver mais esses quesitos de detalhes do jogo aí, né? Embora a gente tenha tido boa parte do jogo, uma certa predominância do jogo, mas mesmo entrando, chutando, nós não conseguimos furar a defesa deles. Quando furamos, o juiz anulou, né? E assim por diante. Nós fizemos 2 gols para valer 1, né? E assim vai.